Olá, Ingéia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Bego, psicólogo organizacional e gestor aqui na Nova das áreas de treinamento, qualidade e comunicação. Como sabemos, a Ingéia é uma carteira nova, iniciou agora em julho de 2024 e nós estamos ainda nos primeiros passos, ou seja, nós estamos lapidando essa carteira e aprendendo juntos vários fatores a respeito dela. E é pensando nisso que hoje eu venho aqui de uma maneira bem descontraída falar com vocês a respeito do checklist de qualidade. Então, vem comigo! Bom, nós vamos iniciar essa parte de Ingéia. Nós vamos iniciar o checklist de Ingéia falando a respeito de abertura. Como eu abro meu contato, como eu me identifico, como que isso se dá quando eu estou em linha com o meu cliente. Vocês têm aqui na própria plataforma, na Wiki, onde encontrar cada uma dessas situações. Mas, se você não quiser ler, você tem a opção também de assistir a esse vídeo. Então, o primeiro ponto, gente, lá em abertura, ele é subdividido em duas situações. A primeira é a identificação padrão ou a confirmação positiva, e o segundo é tangível a procedimentos. Quando eu falo em abertura, identificação padrão e confirmação positiva, no meu descritivo vem falando da seguinte maneira: bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria de falar com... E aí você verbaliza o primeiro nome do cliente. Então, bom dia, por gentileza, o Jorge? Ou bom dia, Jorge? O cliente, é óbvio, ele vai falar que é ele ou se não é ele. Caso o cliente fale que é ele, você então passa a se identificar. Vamos supor que o meu nome seja João. Você pode colocar então: eu sou o João, da Nova, representante terceirizada da Ingéia. Eu falo com o Jorge Luiz Silva Bego? E aí, gente, olha só esse detalhe. Em primeiro momento eu falo o primeiro nome do cliente, o cliente se identificou, falou que sim, é ele. Eu falo quem sou eu, a empresa que eu trabalho e a representante da Ingéia, e não representante da Caixa Econômica Federal, como em ligações eu tenho escutado acontecer. Então a gente não vai fazer dessa maneira. O que eu faço é falar que eu sou representante da Ingéia, tá ok? Feito isso, o cliente confirma, né? Depois que você faz a confirmação do nome completo do cliente. Essa confirmação, ela é simples, ela é fácil e ninguém vai esquecer como ela tem que fazer. Porém, depois que você agradece pela confirmação desse cliente, tem uma ressalva que vocês podem verificar também no material, que é importante a confirmação de um dado do cliente para não expor a dívida a terceiros em atendimento à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, em outro momento, a gente fala a respeito disso. O que eu consigo verificar aqui? Que a minha confirmação positiva inicial, né, a minha identificação padrão, a minha confirmação positiva, ela é extremamente simples, é apenas o nome completo do cliente. Jorge, então quer dizer que eu não posso confirmar os últimos 2 dígitos ou os primeiros 3 números do CPF do meu cliente? Gente, você pode fazer. Entretanto, como se trata de uma securitizada, a Ingéia, vocês cobram dívidas com mais de 3, 4, 5 mil dias. São dívidas muito longas. Por vezes o cliente ele não vai querer confirmar numa dívida recente, quanto mais uma dívida longa, ali o número de um documento dele de identificação. Então, para que isso não seja um problema, é bacana você seguir ali com o nome completo do cliente. Tudo bem? O segundo subitem, que é quando nós falamos ali de procedimentos, eu vou passar aqui para vocês de acordo com o que a própria Ingéia nos passa. Então, nós vamos continuar a ligação falando para o cliente, né? Estamos ligando em razão de uma operação contratada na Caixa Econômica Federal e cedida para a Ingéia, empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Eu não preciso disparar essa informação logo de imediato. Eu posso passar essa informação caso o cliente me questione. Mas o que é a Nova? O que é a Ingéia? E aí eu venho com essa informação.
Senhor João, a Engea, né, ela é uma empresa securitizada, ou seja, o senhor tinha um produto da Caixa Econômica Federal, um produto oriundo da Caixa Econômica Federal, que é, por exemplo, o Construcard, o Minha Casa Melhor, e aí tem um leque de opções, e em algum momento a Caixa Econômica Federal ela cedeu a dívida para a Engea, que hoje é a empresa que toma conta, né? Ela é a dona, na verdade, agora através da cessão de crédito, a responsável pela sua dívida e não mais a Caixa Econômica Federal. Mas e a Nova? O que vem a ser? Caso o cliente te questione, a gente pode passar para ele, olha, a Nova é a empresa que a Engea contratou como parceira para que nós entremos em contato fazendo assim a ligação de negociação, de cobrança. Beleza, gente? Isso é só em caso extremo, eu não preciso a toda a ligação ficar falando isso para o cliente, porque dependendo do grau de conhecimento do cliente, ele pode confundir, né? Ah, mas era a Caixa e de repente Engea, a Nova, mas e aí? Então, para que tenha uma linearidade, é importante que a gente só passe informações de acordo com a necessidade e personalização de cada atendimento. Ainda continuando aqui, então, o motivo do meu contato é referente ao, e aí você passa o produto contratado, por exemplo, Construcard, e também a data dessa contratação e o valor contratado na época. A Caixa repassou para a Engea o débito em aberto com o saldo devedor e aí você passa o valor da dívida de maneira consolidada. Então aqui eu tenho a parte de abertura com o item identificação padrão e confirmação positiva e o subitem de procedimentos. Vamos passar para o próximo? Então aqui quando eu continuo a minha ligação, eu saio da parte de abertura e aí eu entro no que nós chamamos de combo de negociação, que tem ali duas subdivisões, dois subitens, que é a negociação à vista e a negociação famosa parcelada. E aí, claro, cada caso é um caso. É importante que vocês leiam o histórico. Sabemos que por ser uma carteira nova, por vezes não tem um histórico ali e de fato você precisa começar do zero a sua negociação, o que não é problema nenhum, desde que você tenha conhecimento do produto e sistema que você atua. Quando eu falo preferencialmente sempre na negociação à vista, eu digo então da seguinte maneira: identificamos que não ocorreu o pagamento completo desse contrato e hoje temos uma oportunidade de negociar esse débito com um ótimo desconto. A quitação da dívida possibilitará que não tenha mais nenhuma restrição ou pendência referente a esse contrato e que o senhor não receba mais ligações diárias de cobrança, ou seja, caso o cliente feche um acordo, principalmente à vista, nós enviamos o boleto, ele paga e não receberá mais as ligações diárias de cobrança e que por vezes acontecem mais de uma vez quando nós recebemos a negativa por parte do cliente no meu primeiro contato do dia. Caso eu não consiga fechar com esse cliente à vista, eu também tenho a possibilidade do parcelado e aí eu tenho lá opções de como falar com o cliente. Veja bem, o que eu estou passando aqui são dicas, você não precisa levar ao pé da letra. Eu entendo, enquanto área de qualidade e treinamento, que aqui seria o mais viável. Só que, como eu falei inicialmente, cada caso é um caso, cada cliente é uma realidade e como vai ser conduzido o negócio vai de acordo com o seu feeling e com a sua expertise, de acordo com os seus conhecimentos. Quando eu falo em parcelamento, eu posso dizer para o cliente, né? Como o senhor ou a senhora não consegue negociar à vista, eu posso tentar uma negociação a prazo, porém, com outro desconto. Verificar no sistema a quantidade permitida. Entendo aqui que eu vou passar a priori, quando eu saio da negociação à vista, eu vou para a parcelada, eu já deixo o cliente ciente de que o valor do parcelamento, ele tem um outro desconto. Não é o mesmo desconto do à vista. E aí o próprio sistema é que vai me mostrar quais são essas opções. Podemos verificar um parcelamento com uma entrada para até 30 dias de vencimento. Qual o valor o senhor teria disponível?
Claro que aqui a gente vai encontrar várias situações. O cliente que diz que não vai pagar porque a dívida dele tem lá 4, 5, 3 mil dias em atraso. Aqui eu tenho situações onde o cliente vai alegar que ele está desempregado, que ele está sem condições, que ele tem outra ou outras prioridades. E vídeos com relação a estes assuntos e também wiki feita na própria plataforma Bidu que nós vamos colocar, eu vou trazer à luz o que vocês podem falar para cada situação. Porque, gente, entenda, o que vocês estão fazendo aqui é uma negociação que não é tão simples. Não é como cobrar um cartão de crédito que o cliente está devendo há 30, 60, 90 dias. Eu estou cobrando dívidas onde o nome dele não está mais negativado. Ou seja, essa dívida a respeito, por exemplo, do Construcard, que é o cartão, ela não está mais ativa, não é órgão de proteção ao crédito. Eu nem posso falar isso para o cliente porque é uma informação errada. O que acontece nesse momento, na securitização, no caso de Ingea, é que esse cliente ele tem sim uma pendência, mas ela está inativa lá no Banco Central. O que pode impossibilitar esse cliente não de retirar um cartão de crédito agora, não de comprar alguma coisa com valores menores agora. O que pode impossibilitar é desse cliente fazer um financiamento a longo prazo, de um imóvel, de um automóvel. Não que não vá acontecer, mas as chances disso acontecer são menores. E até mesmo para ele retirar, por exemplo, um outro cartão de crédito numa próxima instituição financeira. É feita uma análise. Se ele tem lá 3 mil dias, pode ser que o banco X até libere um cartão para ele. Mas esse cartão vai ter um valor inferior a caso, ele tivesse o nome limpo. E aí, gente, esse é assunto para outra pauta, porque senão a gente vai ficar aqui por muito tempo, tá ok? Vamos seguir então falando agora a respeito do terceiro combo, que é a parte da condução do meu contato. Quando eu falo de condução de contato, eu tenho 3 subitens: interesse e atenção, tom de voz e linguagem, tempo de espera. Quando eu falo de interesse e atenção, é ouvir o cliente demonstrando iniciativa, agilidade, empatia e buscar alguma alternativa para ajudar esse cliente, até mesmo por conta desse histórico que nós acabamos de falar. Tom de voz e linguagem é se você se comunicou de forma clara, com bom tom de voz e velocidade adequada. Evitar o uso ali de gírias, repetições, palavras grosseiras, vícios de linguagem, erros de língua portuguesa. Por mais que nós saibamos que em algum momento eu vou ter ali algum tipo de vício de linguagem, eu preciso minimizar isso, tá certo? Uma dica: leitura, ouvir podcast, ouvir livros, assistir coisas que tenham um vocabulário maior do que aquele que talvez você esteja acostumado, porque em casa, às vezes, nossas famílias, elas acabam sendo constituídas ali por pessoas que têm sempre o mesmo vocabulário. Às vezes essas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar na vida, e aí elas acabam utilizando palavras e vocabulários sempre os mesmos. E aí a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade também. E aqui a gente precisa ampliar esse vocabulário, porque nós estamos lidando com pendências, com dívidas e ainda mais no caso de securitização. Dando continuidade aqui, o tempo de espera. Realmente, quando você pede um momento, é necessário aquele momento? Quando você pede um momento, você deixa claro ao cliente que, olha, eu vou colocar a ligação no mute, o senhor fique aí do outro lado e caso necessite pode me chamar que eu estou aqui para te auxiliar. Retornou desse momento, você agradeceu pelo tempo de espera? Se esse tempo foi muito longo, você se desculpou pelo tempo que ele ficou aguardando em linha? São situações que a gente precisa ficar atentos, porque senão nós podemos perder pontos. Combinado? Seguindo então, eu vou agora para uma parte muito importante, gente, que é a parte do fechamento. Quando eu falo de fechamento, eu tenho o primeiro subitem é a atualização cadastral, o segundo subitem é o reforço do combinado ou ratificação e o encerramento padrão, que é o terceiro subitem.
A atualização cadastral que vocês precisam fazer ao longo da sua ligação, seja de sucesso ou não, ou seja, em todas as ligações eu preciso fazer atualização cadastral, é a solicitação ali de um telefone, de um e-mail ou o endereço completo. Então, para a gente é sempre importante todas essas informações. Então, Jorge, eu preciso fazer as 3. Gente, principalmente o número de telefone com DDD e-mail do cliente precisa acontecer. Quando eu falo de endereço completo, é uma solicitação da Ingea. Então eu preciso fazer as 3 confirmações, tá ok? Não precisa ser só você perguntando para o cliente. Você pode fazer isso de maneira casada, ou seja, você pode verbalizar para o cliente. Seu João, seu telefone ainda continua com o DDD 11 940 26, me fala os últimos 4 dígitos e aí ele verbaliza. O e-mail que o senhor tem ainda é o jorge.capacitação@gmail.com, tomando sempre cuidado se é .com, .com.br, Gmail, Outlook e assim por diante. E o endereço completo do cliente. Olha, eu tenho aqui a rua Dama da Noite, qual é o número? O bairro é Santa Varginha. E aí você faz de maneira conversada para que não fique robótica. Beleza, gente? Seguindo então no reforço do combinado, a ratificação. Nada mais é que fechei um acordo com o meu cliente. Antes de finalizar essa ligação, eu preciso repassar ao meu cliente e para o meu cliente qual é o dia de pagamento, se foi à vista, se foi parcelado, quando ele vai pagar a primeira parcela, se houve uma entrada, se não houve uma entrada, qual foi a porcentagem de desconto, para onde vai ser enviado esse e-mail ou este boleto, como ele faz para pagar esse boleto e todas as informações decorrentes à negociação que você fez com o cliente. Lá no seu checklist está escrito da seguinte maneira: para regularização do seu débito, solicitamos que efetue o pagamento do valor na data combinada, evitando assim a quebra de acordo e a recomposição do valor da dívida. Os boletos da Ingea têm como emissor, isso aqui é importante, precisa ser verbalizado. Os boletos da Ingea têm como emissor, então, o Banco do Brasil e poderá ser pago em qualquer agência bancária, internet banking, correspondentes bancários e lotéricas. Antes da geração do boleto, gente, confirme os dados cadastrais, bem como o endereço completo. Caso não esteja o endereço completo, o boleto não será emitido. Por isso a importância da atualização do endereço completo. Registrar todos os dados cadastrais no sistema. E ainda, dando continuidade, o senhor receberá os boletos pelo WhatsApp ou e-mail também e poderá retirá-los pelo portal, ou seja, o site lá da Ingea, né? Que é o www.ingea.gov.br. Dando continuidade, informamos que com o não pagamento do acordo do senhor, o senhor poderá perder os descontos ofertados nesta negociação. Seu nome voltará aos órgãos de proteção ao crédito caso esteja negativado. Por quê? Uma securitizada. Não é que o cliente está negativado por conta desta pendência. Ele pode sim estar negativado, mas de acordo com outras pendências, tá ok? E os contatos telefônicos voltarão a ocorrer. E aí, gente, aqui não é uma ameaça, é uma situação que você está passando para o cliente, tá? Então fique tranquilo. E o encerramento padrão? E aí? Ficou alguma dúvida? Depois que você ratificou, pergunte ao seu cliente, né? Ficou alguma dúvida? Anote o nosso 0800 022 6609 e o nosso WhatsApp, DDD 11 98021 6618 e o 0800 717 7742, que é o da própria Ingea, para maiores esclarecimentos. A Nova agradece, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não é um checklist complicado, mas ele precisa e requer que nós tenhamos atenção.
Feito isso, até então, eu só passei para vocês situações onde, caso você não as cumpra de maneira correta, você vai perdendo pontos, que são as não conformidades. O que eu vou falar agora é o que zera o seu contato, ou seja, é uma NCG, uma não conformidade grave. E isso, além de zerar a sua nota, zera a nota, na verdade, não que zere a nota da equipe, mas ela derruba a nota da equipe. A sua nota, sim, ela vai ficar zerada. E isso vai ocasionar futuramente algum tipo de ônus, quando nós falamos em remunerações variáveis e afins, comissões. E isso tudo, gente, vai ser colocada no detalhe com a sua supervisão, com a sua gestão. Caso ainda não tenha, caso ainda não aconteça, de alguma maneira as NCGs elas impactarão negativamente. Por quê? A Engea solicita ligações de vocês. E se eu envio, né, ou eu ou algum monitor de qualidade, nós enviamos para a Engea alguma ligação que tenha aqui esse deflator, nós podemos a médio, curto ou longo prazo até perder essa carteira. Parece que é um exagero, mas não é. Eu conheço essa carteira de outros carnavais, de outras empresas, e já aconteceu da Engea retirar ali a carteira por conta de não conformidades graves. Inclusive isso também está aqui no checklist. O que vem então me dar algum tipo de zero? Abandono, segurar a linha, ser agressivo com o cliente, ter algum tipo de coação, ameaça, postura inadequada, repassar informações incorretas ou que não existam, tabulações indevidas, falta de ética, quebra de sigilo bancário e promessa indevida. A Engea poderá tomar providências passíveis de advertência e glosa, previstas contratualmente quanto ao despreparo no atendimento. Então, nesse momento, a gente vai ficar por aqui. Assistam e leiam quantas vezes for necessário todas essas informações, e alguns outros vídeos irão acontecer onde eu falei logo no início para vocês, para que nós possamos tratar a respeito também de negociação, argumentação, contra-argumentação e o mais importante, os produtos. O que cada produto é, para que você possa então tirar dúvida dos clientes que por vezes nem lembram mais do que se trata. Como por exemplo, aquele cliente que confunde o Minha Casa Melhor com Minha Casa Minha Vida. E aí, como que eu explico isso para ele? Mas a gente volta porque essa é a pauta para um outro vídeo. Até mais, quaisquer dúvidas, pode mandar aqui pra gente. Tchau, tchau.